Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, santos mártires da Revolução Francesa. Bom, estamos mais próximos de terminar essa série de conferências sobre a Revolução Francesa, né? Vamos terminar com esse assunto dos massacres de setembro. A ideia é passar para um outro assunto, possivelmente Galileu, um assunto que eu gosto muito também. Na conferência passada, nós começamos a falar desse Fabre d'Églantine. Fabre d'Églantine era um poeta, né? E ele que fez os nomes, né, do calendário republicano e revolucionário da França. Obviamente, outras pessoas, cientistas, trataram da questão astronômica, científica do calendário, mas o Fabre d'Églantine foi quem deu o nome aos meses e aos dias do calendário, né? Nós vamos começar vendo hoje como é que foi isso. Essa história de um novo calendário, né, revolucionário, né? Eu havia falado um pouco sobre ele, mas ele acabou uma pessoa muito ativa e ativista. Então ele acabou se metendo em algumas confusões, ou pelo menos aparentemente se metendo em algumas confusões, e por isso ele foi guilhotinado. Vamos falar rapidamente sobre isso aqui agora, né? Ele, como o Mirabeau foi o principal personagem do início da Revolução Francesa. Ele morreu logo, né? Ele morreu ali por 1791. Mirabeau teve a honra de ser enterrado no Panteão, né? A França havia transformado uma igreja, né, em um panteão dos homens, dos grandes nomes da França. E descobriram depois que foi uma coisa muito parecida com o que o Fabre d'Églantine começou a fazer. Descobriram depois que ele tinha tratado com o rei uma série de coisas secretamente para aliviar o destino do rei e transformar o reino da França, né, numa coisa palatável, tanto para o rei como para os revolucionários. Quando descobriram essas coisas, depois que o rei morreu, né, e depois que ele também já tinha morrido há mais tempo, descobriram papéis, correspondência, etc., do Mirabeau com a família real e retiraram o corpo do Mirabeau do Panteão. Então ele foi panteonizado e foi despanteonizado, né? Daí que vem um pouco aquela... Isso aconteceu com outras pessoas na Revolução. Mas daí que vem aquela ideia prudente, né, de não fazer nenhuma grande homenagem, dar o nome de uma pessoa, etc., um prazo muito curto depois da morte dele, né? Sempre perigoso descobrir alguma coisa constrangedora, né? Então, o Fabre d'Églantine, o poeta, ele também tratou com a família real. No começo de agosto de 1792, ele ofereceu à corte, né, talvez para enganar, aí vem aquelas histórias, não era bem de...
Ele não queria o dinheiro, ele estava dizendo que queria e tal, para ver até onde o rei ia, esse tipo de coisa, né? Mas isso, no momento de revolução, é sempre uma coisa muito perigosa. A revolução é muito rápida em matar, né? Ele também disse, né? Ele também tentou ganhar alguma coisa a partir do fornecimento de materiais para o exército, né? Equipamentos, roupas, munição, comida para o exército, né? Até porque também disse, né, que ele precisava de dinheiro para manter o ritmo de vida dele, que era de uma vida faustuosa, né? Bom, a convenção adotou o novo calendário, né, com os nomes do Fabre de Églantine, né? Teve alguma participação aí de de um maior poeta da França da época, que era o Chenier, Marie-Joseph Chenier, que foi guilhotinado, porque achou que muita gente estava morrendo sem uma razão muito clara. Então, o Chenier se rebelou contra isso, protestou, chamaram ele de moderado e ele foi guilhotinado. Arrumaram uma razão para guilhotinar. O grande revolucionário que surgiu depois do Mirabeau, que foi o Danton, também foi guilhotinado porque se tornou um cara muito moderado, né? Por causa do casamento dele. Ele casou com uma mulher muito boa, que o levou à moderação. Já falei aqui, mas é uma coisa impressionante. Danton se apaixonou por essa nova mulher dele, mas a mulher disse que só iria casar na igreja, se fosse na igreja. E mais do que isso, se fosse na igreja com um padre fiel a Roma, né? Não um padre cismático, não um padre que houvesse jurado a Constituição Civil do clero. E o Danton aceitou, né? O Danton se confessou com um padre não jurão e casou. E essas coisas talvez tenham afetado o coração dele para melhor. Ele é um cara muito radical. O grande responsável pelos massacres de setembro foi o Danton. Ele era o ministro da Justiça nessa época. Então o Fabre de Églantine se meteu nessas coisas dúbias ou até claras, mas que são perigosas numa revolução, principalmente quando a revolução atinge o estágio do terror, como rapidamente chegou a Revolução Francesa. A Revolução Francesa começou meio festiva, etc., né? Com aquelas utopias humanistas, etc., né? Aí vai descambando, né? Entrou no terror, depois descambou mais ainda, entrou no grande terror, a grande corrupção que veio depois. Já havia antes, mas se tornou muito pior na época do Diretório. Toda a revolução percorre mais ou menos uma trajetória desse tipo, né? O caso que realmente pegou o Fabre de Églantine, o poeta do calendário republicano, foi a questão da Companhia das Índias. A França também tinha uma Companhia das Índias, né? A França perdeu muito do que ela via em termos coloniais, né? Na Guerra dos 7 Anos, né? Então, perdeu o Canadá, perdeu a Índia, perdeu muita coisa. Mas ainda tinha essa Companhia das Índias que estava em situação econômica muito precária.
E aí apareceu uma ideia na convenção, ou seja, no parlamento, na Assembleia Republicana, né, de liquidar a Companhia das Índias. Só que as coisas em torno dessa liquidação se tornaram muito estranhas. Primeiro, apareceu um documento estranho dizendo, não, a própria Companhia das Índias vai fazer a sua própria liquidação. Como assim e tal? Então, o próprio Fábio de Eglantine se pronunciou veementemente contra isso. Como assim? A pessoa mesmo fazer a sua própria liquidação? Isso é uma coisa que dá margem a muita corrupção. O Robespierre também foi contra, e veementemente contra. Porém, depois apareceram documentos apócrifos, falsos, decretos falsificados, e geraram uma confusão imensa na República da França, né? E muita gente que não tinha nada a ver com esse problema da corrupção da Companhia das Índias da França foi envolvida no processo. Quer dizer, o que era uma coisa simplesmente de corrupção foi transformada por razões políticas para pegar os inimigos, uma facção para pegar os inimigos de uma outra facção, senão esse cara aqui, por causa da Companhia das Índias, etc., ele está conspirando contra a República, né? E assim o Fábio de Eglantine foi condenado, apesar de ter feito uma defesa veemente, né? Foi condenado. A defesa não vale nada numa revolução, né? Não é o mérito da defesa que vale, né? Vale o interesse político das pessoas que estão no poder na revolução. Não existe o direito, né? O direito já tinha, no Grande Terror, que foi quando o Fábio de Eglantine foi guilhotinado, já estava começando o Grande Terror. Teve um momento do Grande Terror que nem existia mais advogado de defesa. Para quê? Né? É óbvio que essas pessoas são culpadas, né? Basta o júri, que era um júri também controlado, dizer que o cara é culpado, acabou. Então não havia, o direito estava abolido, né? A defesa, traidor não merece defesa, etc., né? Como também a execução da sentença de morte era imediata, né? Se a pessoa tivesse sido condenada até meados da tarde, né? 16 horas, uma coisa assim, era guilhotinada no mesmo dia, porque da conciergerie, onde eles estavam presos para ser julgados, né? Vinham das várias prisões, eles vinham para a conciergerie para ser julgado, Palácio de Justiça, que é colado na conciergerie. Da conciergerie até o lugar onde a guilhotina estava mais de 2 horas andando na carroça nas ruas de Paris, né? O povo apupando, maldizendo, xingando aqueles traidores da pátria e tal. Inclusive o Danton, o Fábio de Eglantine e o Desmoulins foram guilhotinados no mesmo dia. Danton não tinha nada a ver com a Companhia das Índias, né? Então, eles foram guilhotinados no dia 5 de abril de 1794. O calendário republicano, que eu já vou falar um pouco mais aqui, isso era o dia 16 do mês germinal do ano 2 da Revolução. A Revolução começou a contar a partir da queda do rei e da instituição da República, em 1792. Então, o calendário republicano entrou em vigor em 1793, mas ele começou a contar a partir de 22 de setembro de 1792, que é a data, vamos dizer, da abolição da monarquia
e da proclamação do primeiro dia da era dos franceses, né? Impressionante essas coisas, né? Uma coisa que os políticos deveriam sempre levar em consideração, uma coisa é você ter a hegemonia dentro do seu país quando o assunto está restrito ao seu país. Quando o assunto extrapola o seu país, tudo muda, né? Então, assim, os outros países da Europa, liderados pelo Reino Unido, pela Inglaterra, né, se revoltaram contra a França, se coligaram contra a França, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, principalmente, e outros menores, mas esses eram os principais. E aí a coisa é diferente, quer dizer, o meu poder começa a ser, de uma certa maneira, limitado, né? A polícia, a pessoa que tem a polícia dentro de um país, ele tem muito poder. Mas se você vai ter que guerrear contra outro país, aí muda muito. Essa coisa se aplica a todos os tempos, né? Uma coisa é você manter a hegemonia quando você só está lidando com coisas internas. Outra coisa é você manter a hegemonia quando você, além disso, está lidando com coisas externas, que têm interesse dentro do seu país. Seja por guerra comercial, por guerra militar e por qualquer outro tipo de coisa, né? A França revolucionária ficou obcecada com o sistema decimal, né? A Revolução queria que tudo fosse na base de um sistema decimal, né? Os meses, até as horas, né? Até os minutos, até os segundos. Isso não deu certo nem na Revolução, a questão das horas e dos minutos, etc. Mas a questão dos meses e dos dias funcionou durante algum tempo, né? Menos uns 10 anos, vamos dizer, né? Eu vou falar aqui. Mas você dizer que uma hora tem 100 minutos e cada minuto tem 10 segundos e tal, 100 segundos, quer dizer, colocar tudo no sistema métrico, no sistema decimal, é uma coisa assim, é um leito de Procusto, né? Que você pegar as coisas e ajustar tudo para um sistema decimal, né? Enquanto você já tinha séculos, milênios, né? Com o sistema anterior, né? Mas qual era o objetivo do novo calendário? E como tudo na Revolução Francesa, né? Além de eliminar seus inimigos internos, a Revolução queria eliminar o cristianismo da vida da França. Uma coisa absolutamente impossível, né? Destruir a igreja é impossível, mas mesmo destruir o clero já era uma coisa muito difícil. Mesmo numa França corroída por maus costumes, né? Por muita corrupção moral e econômica, é muito difícil. Porque o povo, como conjunto, né, era muito melhor moralmente do que a nobreza na França. Foi isso que levou à Revolução, né? A corrupção da nobreza. Então, qual era o objetivo do calendário, né? Era substituir o calendário gregoriano, que era ligado ao cristianismo e à monarquia. Destruir a monarquia, que a Revolução conseguiu temporariamente, era algo possível, né? Destruir o cristianismo, obviamente, é muito mais difícil.
Destruir a igreja, jamais, né? Então, a primeira coisa que eles fizeram foi dividir o mês em 3 décadas. Em vez de 4 semanas, 2 dias, 3 dias, essa coisinha de ficar sobrando um resto, né? Os cientistas da Revolução, jamais. 10 dias, né? São 10, 10 e 10, são 30 dias cada mês. O resto a gente junta. Fevereiro, coitado, é o mês dos arranjos residuais, né? Para dar os 365 dias no ano, e depois dá lá no ano bissexto mais uma arrumadinha, né? Então, o descanso passou a ser no decadi, no 10º dia, né? Os dias da semana eram uma coisa, os nomes eram muito. Foi aí um pouco também que o Fabre de Glantine ajudou, porque os nomes eram muito insossos, né? Primeiro dia da semana de 10 dias era o primidi, o primeiro dia. O segundo era o... Então, cada dia era assim, né? Quintidi, decadi, era o 10º dia. Isso é muito difícil de entrar na cabeça das pessoas, né? Agora, teve um erro muito crucial aí na Revolução, porque você, em vez de ter 4 descansos por mês, né, pelo menos, você passava a ter só 3. Isso é só, o descanso era no decadi. E além disso, antes da Revolução, tinha todos os dias santos, né? Natal, Páscoa, Ascensão, Assunção de Nossa Senhora, as grandes festas da cristandade, tudo era feriado, né? Eram dias de descanso. E às vezes o descanso começava na véspera, né? Como a igreja, de certa forma, ainda faz hoje, né? Pelo menos no rito romano tradicional, né? Então, você tem uma grande festa, no dia anterior você tem a vigília, né? A vigília da Assunção, né? A vigília da Páscoa, a vigília do Natal, etc., né? Então, os feriados, os dias de descanso na Idade Média, na França, eram muito numerosos. Se trabalhava sábado. Porém, com todos os, digamos, avanços sociais, né, que houve ao longo dos séculos, etc., principalmente depois da Revolução Francesa, a França só voltou a ter uma quantidade de dias de descanso igual à Idade Média nos anos 1950. Né? Com todas os chamados avanços, etc., sociais. Né? E, além disso, né, a Revolução suprimiu também as corporações e proibiu as associações profissionais, principalmente de trabalhadores. Isso a gente nunca aprende na escola, essas coisas, né? Então, o Fabre de Glantine, ele foi encarregado de encontrar uma nomenclatura que não fosse muito insossa, né? Segundo mês, né? Logo no começo não tinha um nome, era o segundo mês, né, do ano. Terceiro mês, coisa insossa, né? Todo mundo acostumado com maio, junho, né, dezembro, etc. Segundo, terceiro. Então, o que ele fez, né? Ele resolveu consagrar pelo calendário o sistema agrícola.
marcando as épocas e as frações do ano por sinais inteligíveis ou visíveis extraídos da agricultura ou da economia rural. As pessoas que tinham aniversário num determinado dia, né? Qual é o dia do meu aniversário e tal, agora, confusão, né? E não havia uma correspondência simples entre um calendário e outro, né? De propósito, para tirar a memória do domingo, para tirar a memória do dia consagrado a Nosso Senhor, para tirar a memória dos dias consagrados aos santos e as grandes festas da cristandade, né? Então não havia nenhuma coisa, não havia a soma 2 mais 3 diminui, não havia nada disso. Era inteiramente desconectado um calendário do outro. Confusão total, né? Napoleão teve o bom senso de acabar com isso. Mas ele não acabou de vez. Nós vamos ver como é que o Napoleão foi fazendo. Então, por exemplo, a justificativa do Fabre de Glantine, o ano começava, o primeiro mês era um mês de outono, né? Começava no equinócio do outono, né? A palavra equinócio vem de equi, igual, nocte, noite. Equinócio é quando a duração da noite é igual à duração do dia. Tá? Equinocte, equinócio. Só que o equinócio varia ano a ano, né? Hoje até a gente sabe, olhando, né? Quando tinha aquele negócio de horário de verão, não sei o quê, o verão não começa no mesmo dia todo ano, ele começa em torno do dia 21 de dezembro, vamos dizer, né? Mas pode ser 20, pode ser 22, depende, né? É uma questão aí de astronomia. Esse é um primeiro problema, né? Porque a evolução decidiu, cientificamente e tal, né, que o ano começava no equinócio do outono, como observado do Observatório de Paris. Então, como é que eu conto isso? Quer dizer, uma pessoa comum vai ter que esperar que alguém vai dizer, começou o ano, né? Não é simples, tá? Então, mas os nomes que o Fabre de Glantine deu para o calendário são nomes interessantes. Alguns são até bonitos. Então, os 3 meses do outono, né, o primeiro mês do outono, que é o mês das vindimas, né, que acontecem de setembro para outubro, vamos dizer, né? Então ele chamou, porque é da vendimiário. O segundo mês do outono, que é o mês das névoas e das brumas baixas, que são, se assim posso me expressar, dizia Fabre de Glantine, né, a transpiração da natureza de outubro a novembro. O cara era um poeta, né? Este mês se chama brumário, por causa das brumas, né? E o terceiro mês do outono, que era o mês do frio, ora seco, ora úmido, que se faz sentir de novembro a dezembro, este mês se chama frimário, é o do frio, né? E assim vai os outros meses, né? Então, por exemplo, os 3 meses de inverno, primeiro mês é o mês da neve. Aí o Fabre de Glantine, que embraquece a terra de dezembro a janeiro. Este mês se chama nivoso. Névoa, neve, nivoso. O segundo, das chuvas que caem geralmente com mais abundância de janeiro a fevereiro, este mês se chama pluvioso, de chuva. E o terceiro, que é o mês do granizo, não é bem a palavra, da geada, granizo, etc., que ocorre, e do vento que vem secar a terra de fevereiro a março, por causa do vento, se chama ventoso. E assim vai, né? A primavera, o primeiro mês da primavera é o mês da fermentação e do desenvolvimento da seiva de março a abril.
Este mês se chama germinal, está germinando. E o segundo mês, desabrochar das flores de abril a maio, se chama floreal. O terceiro, da fecundidade risonha e da colheita dos prados, de maio a junho, se chama pradial. Prairial. E finalmente, né, dos 3 meses do verão, o primeiro mês tem o aspecto das espigas ondulantes e das colheitas douradas que cobrem os campos de junho a julho. Se chama Messidor, é o mês da messe. O segundo, do calor, tanto solar quanto terrestre, que abrasa o ar de julho a agosto, este mês se chama Termidor, térmico, quente. O terceiro, dos frutos que o sol doura e amadurece de agosto a setembro, se chama Frutidor. Então, assim, ele deu uns nomes no espírito da Revolução, né? Nomes novos, tem a ver com as coisas da agricultura, como ele falou, mas tem um problema muito sério, né? Esse calendário, por exemplo, não tinha como se aplicar no Brasil, né? A primavera no Brasil é 6 meses separada da primavera na França. Então, você dizer que aqui é o floreal, não é o floreal, aqui é o outono, né? Então, uma coisa assim, é científico para a França, mas não é para o mundo, né? O calendário gregoriano era uma coisa, não tinha esse tipo de problema. Tá? Bom, como eu falei, né, ele foi acusado com Danton de corrupção, tráfico de opinião, tentativa de divisão e de destruição da representação nacional. São acusações vagas, né? Não tinha assim um recibo, aqui ó, recebeu esse dinheiro aqui, nada disso, né? É tudo vago. Mas foram condenados à morte e guilhotinados no dia 5 de abril de 1794. Estavam na carroça, aliás, o Danton e o Fabre d'Églantine estavam na mesma carroça. A carroça cabia uns 15, apertasse muito ali, um pouco mais. Então, normalmente saíam várias carroças nessa época, né? Porque eram muitos os guilhotinados. Aí tem 2 histórias interessantes que caracterizam bastante a questão da Revolução, né? As pessoas acham que não vão morrer, né? Eles acham que só vão matar os outros, né? E acham que não vão morrer. E vão morrer, né? E muitos morreram na guilhotina. Da mesma forma que eles mandaram os inimigos deles para a guilhotina. Então, tem uma história, né, que diz o seguinte, que quando o Fabre d'Églantine estava na carroça, né, indo para a guilhotina, saindo da Conciergerie para a guilhotina, ele chorou, dizem. Pode ser, o poeta é mais emotivo. E o Danton do lado dele, né? Danton, um cara grosseiríssimo, né? Rudíssimo, né? Pescoço dessa largura, né? Ele deve ter se preocupado, será que essa guilhotina vai cortar o meu pescoço de uma vez mesmo, né? A guilhotina, ela não é assim, ela cai, ela é assim, ela cai como se estivesse cortando, né? Como um açougueiro corta a carne. Você não corta reto, ele corta assim, né? Mas cortou a cabeça do Danton. Às vezes a guilhotina parava de guilhotinar num dia porque a lâmina perdia o fio, né? Corta 1, corta 10, corta 50. Você tem que amolar de novo, né? Então o Fabre d'Églantine teria chorado na charrete, se lamentando por não poder terminar uma poesia, terminar versos dele, né?
A palavra verso em francês é a mesma palavra para verme, tá? Ver. Ver é verso, ver é verme. Aí o Danton disse para ele, né, característico do Danton, não se preocupe, né? Em uma semana você vai ter milhares de vermes, né? De versos, né? Mas a palavra é a mesma, é ver. T'inquiète pas, né? Dans une semaine de vers, tu en auras fait des milliers. Você vai ter milhares de versos, não se preocupe. E uma outra coisa que eu acho que é plausível isso aqui também, que ele subiu as escadas para a guilhotina era alta, né? Ela ficava alta. É enorme a guilhotina, né? Ela tinha que cair de uma altura alta para realmente cortar a cabeça da vítima, né? Então ele teria subido a escada cantando uma canção dele muito famosa, muito interessante. Nunca tinha visto, eu fui ver agora. O nome da canção é Il pleut, bergère. Chove, chove, pastora, né? É interessante. Nessa época, estava muito em voga na poesia, né? As poesias pastorais, né? Nossos inconfidentes aqui escreveram muitas poesias pastorais, né? Algumas muito bonitas, né? Então ele teria subido a escada para os degrauzinhos da guilhotina, cantando essa canção que ele fez. Canção longa, mas muito interessante, né? Eu coloquei aqui um busto do Fabre d'Églantine e falo aqui de uma das pessoas que fizeram um busto dele, acho que não é este, tá? Não achei facilmente o dele, não tive tempo de pesquisar com mais calma, mas um escultor chamado Giuseppe Ceracchi, né? Um bom escultor, né? Ele fez um busto do Fabre d'Églantine, que eu acho que não é este, fez um busto de Washington, nos Estados Unidos, fez um busto de Hamilton, nos Estados Unidos, né? Ele viajou 2 vezes para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tinham um pouco esse espírito de emular a Europa, né? Ele gostava das coisas da Europa, né? Dos artistas europeus, né? E esse cara, o Giuseppe Ceracchi, ele também fez um busto do próprio Napoleão. Tinha muita escultura de Napoleão, né? Tem uma enorme, que não caberia numa casa com pé direito normal, por exemplo, né? Quando o rei Luís XVIII voltou, né, depois de Waterloo, ele deu essa escultura de Napoleão enorme para Wellington, que é o general que derrotou Napoleão na Batalha de Waterloo. E na casa do Wellington, lá em Londres, que é uma casa que vale muito a pena visitar, quem for lá, está lá essa escultura de Napoleão, feito pelo Canova. Talvez o maior, talvez não, certamente o maior escultor da época, Canova. Casa de Wellington. Mas esse Giuseppe Ceracchi, né, como todo bom artista, né, tinha um pouco a ideologia da Revolução, né? Muitos que tinham um amor sincero pela República Revolucionária da França ficaram extremamente decepcionados quando Napoleão se tornou imperador. Primeiro, Napoleão se tornou cônsul, depois, primeiro cônsul, aí cônsul vitalício, depois imperador. Então muita gente, mas acabou tudo, tal, né? O Beethoven, que tinha feito uma sinfonia para Napoleão e tal, mudou o nome, riscou,
não é mais Napoleão, esse cara não vale nada e tal, traiu tudo e tal. Então esse Giuseppe Ceracchi foi assim, só que ele foi mais longe. Ele foi acusado de participar de uma conspiração para assassinar Napoleão, né, e foi guilhotinado por causa disso. A guilhotina foi um instrumento de execução na França até depois de 1950. Tá? Poucas execuções, mas no governo do presidente socialista que teve lá na França, foi extinta a pena de morte. Né? Aqui os nomes, né, dos dias da década, né? Então a década, que era a semana, o primeiro dia era primedi, duodi, tridi, quatridi, quartidi, quantidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, decadi. Que coisa mais monótona, né? Então, assim, o ano tinha 360 dias, porque cada mês tinha 30 dias. E aí os dias que sobravam, eles jogavam lá para completar os 360 dias do ano, 65 dias do ano. Né? Então, esse primeiro dia dessa semana adicional, né, desses dias adicionais, se chamava Dia da Virtude. E sempre colocam nomes assim que você... Estou homenageando a virtude, né? O segundo dia era o dia do engenho, criatividade. O terceiro era o dia do trabalho. O quarto dia era o dia da opinião. O quinto dia era o dia das recompensas. E o sexto dia, que só era necessário nos anos bissextos, né, era o dia da Revolução. Bom, quais eram os problemas desse calendário novo, né? Eu já falei aqui, assim, é uma coisa, certa tristeza, né? Que começou muito com relação ao clero, com alguns padres, né, e bispos franceses na Revolução Francesa, né? Uma coisa que hoje é muito comum, hoje não, já há algumas décadas, né? Começou mesmo na Revolução Francesa. Esse abbé Grégoire, padre Grégoire, né? Que aqui abbé é padre. Abbé pode ser abade também, mas em geral você você se dirige a um padre como abbé, né? Então esse padre Grégoire, né, foi o cara que falou: a Convenção Nacional decreta que a realeza, a monarquia, está abolida na França. Aí todo mundo viva a nação e tal, e tal. É fácil quando a coisa é assim. Aí um cara aqui fez uma ironia, né? Como é que a gente vai escrever frases da seguinte tipo, né? O segundo dia da segunda década do segundo mês do segundo ano da República. Isso eu tenho a noção. Para a pessoa se localizar temporalmente dessa forma é muito ruim, né? Por isso que o Fabre de Glantini colocou os nomes, é mais fácil, né? Messidor, Thermidor, Floreal, né? Ventoso, né? A gente se encontra no Ventoso e tal. Em 1795, ou seja, no ano 3, né? Aliás, aqui eu tenho aqui a edição do Code Civil de Napoleão, né? Que tem as duas datas, porque ele é de 1801, 2, eu não me lembro aqui ao certo, mas era numa época em que ainda havia o calendário republicano, mas já havia o calendário gregoriano de volta, né? Então ele tem as duas datas no Código Civil. É um livrinho francês muito interessante. Então, um deputado, esse Lajuiné, né,
listando, já ainda em 1795. Já tinha acabado o Grande Terror, né? Estava agora chegando aí o Diretório e tal, né? E ele falou o seguinte, chamou o calendário republicano de calendário dos tiranos. Primeiro problema, ele dizia, é saber em que dia o ano começa. Porque depende do equinócio no Observatório de Paris, equinócio do outono. Ele diz assim, uma coisa óbvia, né? Certamente os evolutários sabiam disso, né? Os novos nomes dos meses são verdade no norte e uma perpétua mentira no sul. Ele diz, o Decadi, quer dizer, o Decadix é o dia do repouso, né? Não está de acordo com a natureza, nem dos homens, nem dos animais. Porque nem os homens, nem os animais suportam 9 dias de trabalho consecutivo. O trabalho era pesado, né? Naquela época, pouca máquina, né? Máquina a vapor tinha acabado de ser inventada lá na Inglaterra, né? Mas os trabalhos comuns dos homens eram musculares, né? Aí depois ele perguntou por que a mais solene das festas religiosas no calendário de Fabre de Églantine cai no dia do cachorro. No primeiro ano do calendário, o Natal era o dia do cachorro pelo calendário republicano. Por que isso? Né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso aí. Né? Então, no primeiro ano do calendário, ou seja, em 25 de dezembro de 1793, e no segundo ano, 25 de dezembro de 1794, o Natal caiu no dia do cachorro. Que coisa. O calendário, depois que ele foi desfeito, né, revogado, ele voltou a vigorar por 18 dias na Comuna de Paris. Um negócio terrível a Comuna de Paris. Né? Muito triste a Comuna de Paris. Uma coisa... Mas durante 18 dias, os comunards, né, os caras da Comuna lá em Paris, estabeleceram o calendário republicano. Obviamente, outras coisas ficaram parecidas com a Revolução Francesa. Tinha a mentalidade da Revolução Francesa, a Comuna de Paris, fuzilou o arcebispo de Paris. Não era grande coisa o arcebispo, mas, poxa, por que você vai matar o arcebispo de Paris? Fuzilar, né? Incendiaram. Aquilo que Hitler iria fazer, né? Paris está em chamas e tal, o pessoal da Comuna de Paris tocou fogo em Paris. Muitos edifícios, né? Foi aí que o Palácio das Tulherias foi queimado e não dava para recuperar mais. Foi simplesmente destruído. O Louvre hoje é um U, né? Mas o U, na época ainda da Revolução e tal, e até a Comuna de Paris, ele era fechado por um palácio, que era o Palácio das Tulherias, que ficava em frente do Jardim das Tulherias, né? Tuilha, é porque a terra era boa para fazer cerâmica em frente lá nessa região. Então, o que é que aconteceu, né? Agora o
o Fábio de Glantini continuando a explicar o calendário. Eu estou falando um pouco em detalhe essas coisas, para a gente ver a enormidade do desprezo, né, da Revolução Francesa, mas em geral de quase todas as revoluções, pelo homem comum, né? A ideia dele era que as pessoas amassem o campo, né? Então, saíram, né, os apóstolos, as virgens e os mártires. O legislador deve expulsar tudo isso, esta multidão de canonizados do calendário do povo, e substituir pelos objetos que compõem a verdadeira riqueza nacional. Então, assim, são as frutas, né? Os frutos, né? Eu vou mostrar aqui um apanhadozinho, não dá para, porque é muita coisa para mostrar numa tela, mas então entraram os grãos, as pastagens, as árvores, as raízes, as flores, os frutos, as plantas, quase dos 10 dias do Decadi, né? 8 dias eram dessas coisas, né? E aí no Cantidi, no 5º dia, eles colocavam o nome de um animal, peixe, pássaro ou mamífero, que tinha a ver mais com aquela estação, ou os trabalhos do homem naquela estação, né? Que pudesse ajudar o homem nos seus trabalhos, na sua alimentação, ou agradá-lo com o seu canto, né? E no Decadi, no 10º dia, então no 5º e no 10º, não eram essas coisas, não eram peixes, animais, pássaros, mamíferos, etc. Eram essas outras coisas aqui que eu vou mostrar. Então, no Decadi, então, em cada Decadi, né, eles colocaram o nome de um instrumento que tinha a ver com as coisas do campo, né? O arado, né, bacia, cuba, pá, né? Então, por exemplo, a cuba, por exemplo, né, estava no primeiro Decadi do vendemiário, porque a cuba onde você põe as uvas e tal, para depois espremer, botar na prensa, né, etc. E depois você tinha a prensa no 2º Decadi e o tonel no 3º Decadi do vendimiário. Então aqui, por exemplo, são no início de 3 meses, eu copiei uma tela e coloquei aqui, né? É o mês Nivosa, Pluviosa e Ventosa. E aqui dá para ver, por exemplo, o 5 Nivosa é o 25 de dezembro. Então é o cachorro, né? E no Decadi, que corresponde ao 30 de dezembro, aqui, sim, no outro mês, né, é o touro, tá vendo? É o cachorro aqui. No dia 5 de janeiro, que é 24 de janeiro, é o touro, e no dia 5 do ventoso é o bode, né? Então, era assim. E no Decadi ele colocava instrumentos da agricultura, né? A pá, né? A machadinha, né? Conhê, fleau, que é o rebenque, né? O chicote, né? Que coisa! Eu te encontro no dia da Mousse, né? Que é 21 de janeiro. Que coisa! Como é que eu vou... Então, aí vem umas coisas muito interessantes.
porque aí aparece o cara do bom senso, que é Napoleão Bonaparte, né? Pelo menos nessas coisas ele tinha muito bom senso, né? A ideia de Napoleão, né, era tornar a religião católica uma religião do Estado francês, né? Depois do golpe do 18 Brumário, né, tem até um livro do Karl Marx sobre esse 18 Brumário, que eu li há décadas e décadas atrás. Esse golpe do 18 Brumário acabou com o diretório e instituiu o consulado, né? Quase fracassou o golpe, mas deu certo no final. Muito devido ao irmão de Napoleão, Luciano, com quem Napoleão se desentendeu depois, pouco depois. Então, o que Napoleão começou a fazer, né? Ele falou, esse negócio de decadir não dá certo, né? É muito impopular, né? Ele falou, não, apenas os funcionários públicos que vão repousar, vão descansar no decadir. O resto da população descansa no domingo mesmo. Começou a dar aí a mudança cautelosa, né, de Napoleão, para voltar a um certo bom senso na sociedade francesa, né? Então, o funcionário público, ele não aboliu de cara o calendário republicano, né? Mas foi tornando o calendário republicano cada vez mais supérfluo, né? Mas não. O decadir se aplica aos funcionários públicos. Então, o funcionário público só repousa três dias por mês. O resto da população, 4 dias por mês. Depois ele fez a concordata com o Papa. Napoleão não era nenhum católico, tá? Era um estrategista do seu poder, né? Mas aí ele sabia o que ele estava fazendo, né? Ele não queria empurrar em cima da população uma coisa impopular. Ele queria ser popular, né? Então, a quinta-feira da Ascensão, né? A Ascensão é sempre numa quinta-feira, né? A festa da Assunção de Nossa Senhora, Todos os Santos e Natal se tornaram feriados, dias santos, feriados na França. Que mudança, né? Depois, o Diário Oficial da França, que era um jornal chamado Le Moniteur Universel, né? O Monitor, começou a ter as duas datas, a data do novo calendário e a data do calendário gregoriano, né? Porque antes, logo no começo, quando estavam as duas datas, ele dizia assim, data do calendário velho, né? Que era o calendário gregoriano, né? Que chama Le Vieux Style, o velho estilo, né? O velho nome, né? A velha nomenclatura, né? Tirou esse negócio de velho nome. Então, as duas datas, ponto. Tá? Aqui eu vou aproveitar, porque eu não consegui resistir, né? Esse aqui são os 3 cônsules
né? Napoleão aqui no meio, Cambacérès é aqui, esse da direita de Napoleão, à nossa esquerda, e o Lebrun é esse outro cônsul, né? Talleyrand, grande traidor da igreja, jurou a Constituição Civil do Clero, casou. Dizem, não sei se ele mesmo não dizia isso, né? Ele teve todos os sacramentos, inclusive o da ordem, né? Matrimônio. Mas o Talleyrand era um gênio do mal, mas era um gênio. Salvou a França em alguns momentos, principalmente depois de Waterloo, né? Teve o Congresso de Viena, e ele foi o ministro das Relações Exteriores do Luís XVIII. Como é que pode, né? Quer dizer, o Talleyrand, ele tinha o talento da traição, né? Talento de ver o que ia acontecer para já entrar naquela onda, né? Então, ele traiu todos os governos ao qual ele serviu, inclusive a Revolução. Ajudou o golpe do 18 Brumário, que botou Napoleão no poder como cônsul, etc, etc. Tá? Mas ele, quando ele viu os 3 cônsules, ele disse uma coisa. Eu acho que Talleyrand talvez seja o maior frasista político da história. Tá? Ele disse que os 3 cônsules eram hic, ec, hoc. São 3 pronomes latinos, né? Hic quer dizer este, é um pronome masculino. Ec quer dizer esta, é um pronome feminino. E hoc é isto, neutro. Então, hic era Napoleão, este é o cara. Né? É ele que manda, é o homem forte. Né? Ec é um feminino, que se referia ao Cambacérès, que era o segundo cônsul, né? Talvez aludindo a um aspecto aí meio afeminado aí, talvez bastante afeminado, aí eu não sei, tá? Aí tem na época mesmo havia muito rumor, né, sobre a homossexualidade do Cambacérès. Se é verdade ou não, não sei. E nem me interessa. Mas foi um cara que se manteve à tona durante muito tempo, né? Desde o começo da Revolução Francesa, no diretório, no consulado, era um dos 3 cônsules, etc. Né? E o hoc, isto é, o neutro, era o Lebrun, terceiro cônsul, né? Mas nenhuma importância. Vale nada, não interessa. Tirar, colocar, dá no mesmo. Então, isso é uma coisa muito interessante. Hoc, hic, ec, hoc. Aí eu coloquei aqui porque ele mostra como é que as revoluções vão se transformando. Às vezes vão se transformando a chegar quase ao que era antes da Revolução, só que com um novo grupo de donos do poder. Né? Então isso aqui é uma tela espetacular, né, do David, grande revolucionário David, tá? Orgulhosíssimo, né? Pintor da altíssima aristocracia antes da Revolução, mas aderiu de corpo e alma à Revolução. Escapou de ser guilhotinado. Foi preso e tal, mas não foi guilhotinado. A mulher dele, a quem ele havia desprezado e tal, ajudou muito a salvar a vida dele. Então isso aqui esse quadro do David, que era para ser a coroação de Napoleão coroando a si mesmo, né? Ficou feio o esboço que o David fez, né? Então ele transformou o quadro na coroação de Josefina, que era a mulher de Napoleão. Aliás, ela não era a mulher de Napoleão. A Josefina, Napoleão era apaixonado pela Josefina, né?
Josefina, espertíssima, né? A família de Napoleão detestava a Josefina. Então ela tinha medo de que, poxa, essa família dele vai acabar me tirando aqui do poder, né? Então, quando... Vocês estão vendo aqui é o Papa Pio VII, está vendo? Ele assistiu a toda essa cerimônia, né? Mas não foi ele que coroou Napoleão. Napoleão, não. Quem vai me coroar sou eu mesmo, né? E depois ele coroou a Josefina. Napoleão, ele prendeu a Revolução Francesa e Napoleão prenderam os dois papas da época deles, Pio VI e Pio VII. Pio VI morreu na França, preso no exílio. Não era uma prisão, né, de trás das grades, não, era uma prisão numa mansão, num castelo, etc., né? Mas era uma prisão. Você não tinha liberdade de sair, de movimentar, de ir embora. E o Pio VII, a mesma coisa. Ficou 5 anos lá no... Como é o nome do castelo? Lá num castelo, lá na França, preso por Napoleão, né? Mas a Josefina, para se assegurar que ela ficaria no poder, né? Antes dessa cerimônia, ela foi lá no Papa Pio VII e disse: Papa, nós não somos casados. Ele falou: pô, não é possível, né? Eu não posso participar de uma cerimônia em que duas pessoas estão simplesmente juntas, né? Foi assim que ele falou, mas o efeito é esse, né? Napoleão ficou furioso, né? Mas casou com Josefina na igreja. Isso ajudou muito a Josefina se manter como imperatriz, até que Napoleão não conseguia ter filho com ela, mas teve filho com outra pessoa, né? Ele teve filho com uma nobre polonesa. Então ele viu que ele podia ter filho e o problema era ela. Então ele anulou o casamento dele com ela. E alguns bispos entraram nessa conversa e tal. E Napoleão casou com a arquiduquesa Maria Luísa da Áustria. Tudo poderia ter ficado assim, né? Mas aí Napoleão invadiu a Rússia. Mas isso é uma outra história, tá? Não precisava invadir a Rússia, né? Essa sensação de poder absoluto, eu faço o que eu quero, eu vou punir, etc., levaram à queda de Napoleão. Mas aqui esse quadro eu coloquei para ver essa relação da República, da Revolução com o Império, que é a continuação da Revolução, extirpada de algumas coisas, né? Então esse historiador Jean Tullard, grandíssimo historiador, bem velhinho já está, grandíssimo historiador, tem muita conferência dele no YouTube, todas boas. Os livros dele são muito bons, grande especialista de Napoleão. Ele diz o seguinte, que é uma coisa que o nome do quadro, está vendo aqui, é a Sagração de Napoleão, né? Os reis da França eram sagrados em Reims, na Catedral de Reims. Foi para lá que Santa Joana d'Arc levou Carlos VII para ser sagrado em Reims. Enquanto ele não fosse sagrado em Reims, ele não era rei da França, né? Napoleão foi sagrado em Notre-Dame de Paris, né? É possível identificar quase todo mundo aqui, tá? Deve ter tido muito lobby, me põe ali, me põe aí e tal, com o David, né? E aqui está a mãe de Napoleão, tá vendo? Maria Letícia.
Morreu depois de Napoleão. Napoleão morreu em 1821. Maria Letícia morreu em 1836. Sobreviveu 15 anos a Napoleão. Ela não estava na catedral. A mãe de Napoleão não estava chateada com Napoleão, porque Napoleão brigou com o irmão dele, filho dela, Letícia, Maria Letícia também, né? Luciano. Então, em protesto, ela não foi para a sagração de Napoleão. Mas falou, David, me bota lá, né? Então, aqui está ela aqui, lugar na tribuna de honra, né? Está ela aqui, né? O próprio David está representado aí, etc, etc, tá? Então, a cena que representa a coroação da imperatriz e não a sagração de Napoleão ilustra perfeitamente o paradoxo do regime de Napoleão, diz Jean Tullard, né? Que era um gênio militar, mas que foi derrubado por uma derrota, e que era um déspota, mas que estabeleceu as bases da França democrática atual, mais ou menos, né? Então, o calendário gregoriano retorna. Esse gregoriano é o Papa, eu acho que é Gregório XIII, tá? Que estabeleceu o calendário gregoriano. 1580 ali, mais ou menos. Como o calendário foi aprovado por um documento do Papa oficial, os países que não eram católicos não adotaram o calendário gregoriano. Então, os países que tinham religião ortodoxa não adotaram, os países que tinham religião protestante não adotaram. Obviamente, os países muçulmanos não adotaram, né? Hoje, todos já adotaram, obviamente. O mundo inteiro usa o calendário gregoriano. Pode usar outros, mas usa o calendário gregoriano, né? Inclusive os muçulmanos, inclusive os ortodoxos, inclusive os protestantes, né? Esse negócio de calendário, os países católicos e os ortodoxos, os países protestantes e os países ortodoxos continuaram usando o calendário juliano, que é o calendário que o Papa revogou. Não, esse calendário está muito errado, está muito fora, né? Por questões astronômicas mesmo. A Páscoa estava, exagerando aqui, a Páscoa estava caindo já em junho quase. Está errado, né? Isso não é assim, né? Então, os grandes matemáticos, né, e astrônomos, etc., que o Papa reuniu, montaram um novo calendário que se chamou calendário gregoriano. Então, tem uma anedota, né, mas só para a gente também se divertir aqui um pouco, né? Numa das batalhas de Napoleão, acho que logo antes da batalha, de uma das batalhas, talvez a mais retumbante vitória de Napoleão, né? O Napoleão estava para invadir a Inglaterra, as tropas estavam ali próximo da região do Canal, da Mancha, e ele soube que os russos estavam avançando e iam se juntar aos austríacos, e aí era um exército grande demais. Então, Napoleão veio correndo com o exército dele para pegar os austríacos separadamente e conseguiu. E conseguiu pelo seguinte, aí a anedota, né? Anedota histórica, né? Mas essa é a prévia da Batalha de Austerlitz, né? Que é o maior triunfo estratégico de Napoleão, todos os tempos. Então, Napoleão chegou, estava só os austríacos, ele derrotou os austríacos. E os austríacos tinham combinado com os russos que os russos deviam estar lá antes daquela data. Só que essa é a anedota, um estava pelo calendário gregoriano, os austríacos, e o outro estava pelo calendário juliano, os russos. Você tinha que estar aqui tal dia. Não, vou chegar.
Não cheguei ainda, mas vou chegar. Havia 15 dias de diferença na época do Papa Gregório III, né? Eram 15 dias de diferença entre o calendário gregoriano e o calendário juliano, né? Júlio César. Esse negócio de calendário. Mas, assim, na Revolução Francesa, a Inglaterra, que era muito inimiga da Igreja, do Papa, né, em particular, as coisas do Papa, já tinha adotado o calendário gregoriano em 1752. O povo da Inglaterra que ficou revoltado, porque, vamos adotar uma coisa do Papa, né? O povo é rude, né? Assim, o povo pode ser catequizado para o mal, vamos dizer assim, né? Então o povo era contra, muito contra. E o grande astrônomo inglês chamado Bradley, né? Não, tem que ser, tem que mudar, tem que ir para o gregoriano. O gregoriano está certo, o juliano está errado, né? E esse astrônomo ficou mal, né? O resto da vida dele, né? Em popularidade. Pô, esse cara aqui, ó, que apoiou o Papa e tal, né? O povo, né? Mas a Inglaterra adotou o calendário gregoriano em 1752. E aí, essas pessoas meio do mal, assim, né? Tem umas frases interessantes. O Voltaire, porque o Voltaire era amava a Inglaterra, né? Ele se refugiou lá, ele fugiu para lá uma época, etc. Ele observou como é que era a política lá, a organização do país, os valores e tal. Ele gostava muito da Inglaterra. Mas aí ele fez uma tirada, né? uma frase de efeito, né? Que diz o seguinte: o populacho inglês preferia ter o calendário em desacordo com a astronomia e com o Sol, do que tê-lo em acordo com o Papa. Então, eles preferiam ter um calendário errado do que um calendário certo que foi estabelecido pelo Papa, né? Existem essas coisas na vida, coisas estúpidas, irracionais, né? Mas a irracionalidade ela pode ser dirigida, né? Uma outra observação que esse Paul Kuderk fez, né? Assim, esse negócio de mudar o calendário, o próprio calendário gregoriano foi um caos, né? Ele tirou 15 dias. Passou do dia, sei lá, 1º para o dia 16. Pessoas que tinham aniversário ali, ou tinha uma dívida, ou não sei o quê, é uma confusão, né? Mas esse Paul Kuderk falou o seguinte: a força, né, das ligações com o passado, né, o poder dos aniversários no coração dos homens, você não pode esquecer essas coisas, né? Você não pode fazer um calendário que ignore esses sentimentos. A gente se acostuma com determinadas coisas, né? E ele fala mais assim, né, que um calendário novo, ele está pensando dali para o futuro, ele não tem o passado, né? Como é que eu conto as coisas, meus pais, meus avós, né? É uma coisa interessante. Bom, na próxima conferência, estamos realmente chegando muito próximo de terminar, nós vamos começar o massacre de setembro agora, propriamente dito. A gente foi falando coisas que eram preparação ao massacre, né? Eu vou começar a falar um pouco e recordo isso na próxima conferência, né?
Lá em Paris tinha um Carmelo, né? E tinha um seminário, a gente chama o Carmo e o seminário de São Firmino, né? Esses dois lugares, né, eles se tornaram prisão, nunca foram prisão, né? Um era um seminário, o outro era um convento, né? Os carmelitas. Mas não tinha mais prisão que coubesse os presos da Revolução Francesa. A Revolução prendeu tanta gente. E mesmo assim, a Revolução, às vezes, dava umas guilhotinadas a mais para poder gerar espaço para novos presos, né? Mandava uns espiões para ver se falaram alguma coisa inconveniente contra a Revolução. Ah, então isso aqui nós vamos guilhotinar. Nessas prisões, né, eles colocaram, nessas duas prisões, principalmente padres. Teoricamente, padres que estavam aguardando para serem deportados para fora da França. Então, não havia nesses lugares, os livros falam que eram depósitos de presos, não era uma prisão, né? Eram depósitos de presos, né? Não tinha nem livro de registro de presos, né? Os primeiros dias que eles ficaram presos lá no Carmo, eles dormiam no chão. Na igreja, convento tinha uma igreja. Essa é uma das visitas que vale a pena fazer. Quem um dia for em Paris, visitar a igreja do Carmo por causa dos massacres de setembro. Mas só abre a visita, eles fazem uma visita guiada lá, mas só abre para visita guiada sábado às 14h. Se você não estiver em Paris sábado às 14h, você não vai visitar. Tá? Eu já fiz essa visita mais de uma vez. É tocante. É muito tocante. Para quem sabe como é que foram esses massacres, que é o que eu vou escrever na próxima conferência, é muito tocante. Depois, foi permitido, né, que as pessoas que tivessem recursos, né, pegassem lá uma espécie de cama, né, muito precárias, obviamente, coisas muito precárias, né. Porém, os fiéis do bairro onde está o Carmelo, esse Carmelo, tem mais de um lá em Paris, mas esse Carmelo aí em particular, os fiéis foram autorizados a levar aos padres o que eles precisavam. E levaram. Os fiéis sabiam que isso era perigoso para eles. Mas aí a diferença entre os intelectuais que fizeram a Revolução Francesa e a nobreza da França com o povo, os fiéis, nós. A gente tem que arriscar alguma coisa por Deus para ajudar as pessoas de Deus, os padres, né? Eu vou fazer só um parênteses rápido aqui. O conquistador do México, Hernán Cortés, né, conquistou o México com um punhado de espanhóis, né? Ele nunca teve mil soldados com ele. Em geral, muito menos do que isso. Ele conquistou o México com uma ousadia tremenda, né? E ele estava lá em Tenochtitlan, né, que depois se tornou a cidade do México e tal.
E lá tinha a pirâmide dos sacrifícios, né? Tem muitas pirâmides no México, mas tinha essa pirâmide principal em que havia sido feito um oratóriozinho de Nossa Senhora. E os astecas, alguns dos astecas tinham se revoltado, destruído lá o oratóriozinho de Nossa Senhora e estavam começando a fazer sacrifícios humanos de novo. A frase foi exatamente essa. O pessoal, pô, mas será que a gente sobe os degraus dessa pirâmide, imensamente alta, uma pirâmide dessa? Será que a gente sobe esses degraus pela honra de Nossa Senhora? Ainda que a gente possa morrer? E aí que o pensamento do Cortês foi esse, né? A gente tem que arriscar alguma coisa por Deus, né? A gente não pode só fazer o que é tranquilo, não tem problema, com a missa, não tem problema. Não, não. Então eles pegaram a espada, foram subindo os degraus. Os astecas que estavam lá assim foram jogando tronco de árvore, rolando, descendo a pirâmide, né, para derrubar os espíritos. Subiram lá e refizeram o oratório de Nossa Senhora. Coisa espetacular, um dos grandes momentos da história, né? E a outra foi o São Bonifácio, acho que é esse o nome. Ele tinha um outro nome, mas que é o evangelizador da Alemanha. Ele chegou lá, aqueles germânicos toscos, né, que adoravam Thor, né, o deus Thor, né, e tinha um carvalho lá que representava Thor, um carvalho sagrado e tal, né. O São Bonifácio pegou um machado e derrubou a árvore. Todo mundo esperando Thor matá-lo, né, matar o São Bonifácio. Não aconteceu nada, converteu a Alemanha. Que risco que o São Bonifácio correu, né? Então, assim, a gente tem que arriscar alguma coisa por Deus na vida, de vez em quando, né? Então, na próxima conferência, a gente continua com essa coisa lá do massacre de setembro, que é realmente uma coisa muito tocante. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, santos mártires da Revolução Francesa,